O dia em que tudo começou parecia tão comum, tão sem evento, que ao olhar para trás agora, me pergunto se essa foi a cruel brincadeira do universo. Era uma noite de quinta-feira, aquele tipo de calmaria no meio da semana onde nada significativo parece acontecer. Eu estava sentado à mesa da cozinha, organizando as contas enquanto Emily preparava o jantar. O leve aroma de alho e alecrim preenchia o ambiente enquanto ela cantarolava uma melodia que eu reconhecia vagamente. Você tem uma viagem de trabalho chegando, não? Perguntei casualmente, olhando para cima da bagunça de papéis. Emily se virou do fogão, com uma expressão radiante e tranquila. Ah, sim. Chicago desta vez. Só uma rápidas 2 noites, no máximo. Sua resposta foi suave, seu tom naturalmente casual. Lembro de pensar o quanto eu era sortudo por ter uma esposa que trabalhava tanto, que equilibrava sua carreira e nossa vida em casa com tanta facilidade. Sorri para ela, e ela retribuiu, seus olhos brilhando sob as luzes da cozinha. Era o tipo de momento que faria qualquer um acreditar no casamento perfeito. Mas a perfeição tem um jeito de esconder suas falhas. Uma semana depois, enquanto ela fazia as malas para a viagem, fiquei encostado na porta do nosso quarto, observando-a com uma curiosidade despretensiosa. Ela sempre foi eficiente, mas havia algo apressado no jeito como ela passava pelo guarda-roupa desta vez, algo muito ensaiado. Afastei o pensamento. Estava pensando demais, disse a mim mesmo. Não se esqueça do seu carregador, disse. Ela parou, me lançando um sorriso grato. O que eu faria sem você? Beijei sua testa e desejei uma boa viagem. Ela me beijou de volta, demorando um momento, e então se foi. A casa ficou mais silenciosa sem ela. Me ocupei com afazeres domésticos, joguei algumas partidas de xadrez online e, eventualmente, me deitei, rolando sem pensar pelas redes sociais. Foi então que encontrei a primeira rachadura na história dela. Emily raramente postava nas redes sociais, mas seus colegas não compartilhavam a mesma contenção. Um dos colegas dela havia postado uma foto de um jantar de integração de equipe naquela noite. Ao fundo, o restaurante estava adornado com luzes festivas e o horizonte de Chicago brilhava através das janelas. Mas Emily não estava na foto. Isso não deveria importar, pensei a princípio. Ela poderia estar fora do campo de visão, no banheiro, ou até mesmo tirando a foto. Mas algo na legenda jantar com a equipe dos sonhos. Faltando alguns jogadores-chave esta noite. Fez meu estômago se apertar. Tentei afastar o desconforto. Afinal, o que importava se ela pulou um jantar? Eu não tinha razão para duvidar dela. Ela era minha esposa. Minha parceira. O pensamento de que ela poderia estar em qualquer outro lugar nunca passou pela minha cabeça. Mas a dúvida é uma coisa persistente. Ela se infiltra pelas menores rachaduras, ampliando-as até que você não possa mais ignorá-la. Na manhã seguinte, encontrei as chaves do carro dela em cima da bancada da cozinha. Ela tinha pegado um transporte por aplicativo para o aeroporto, para evitar taxas de estacionamento, algo que ela costumava fazer. Mas ao pegar as chaves para pendurá-las no gancho, algo saiu de sua carteira de chaves, um pequeno recibo dobrado. Era de um hotel boutiques não em Chicago, mas em uma cidade a 2 horas de distância. Fiquei olhando para ele por o que parecia uma eternidade, o sangue pulsando nos meus ouvidos. O recibo estava datado de 3 semanas atrás, de um fim de semana que ela havia dito ter passado em um seminário de desenvolvimento profissional. Pela primeira vez em nosso casamento, senti a leve picada da suspeita. Naquela noite, quando ela voltou da viagem, perguntei como tinha sido. Ela contou os destaques: uma reunião chata, uma churrascaria excepcional, o clima frio para o qual ela não tinha se preparado. Ela estava tão confiante, tão detalhista, que quase acreditei nela. Quase. Os dias viraram semanas, e embora a vida tivesse voltado ao seu ritmo habitual, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Me vi observando-a mais de perto, o celular dela, suas mudanças súbitas de humor, a maneira como ela ria das mensagens, mas nunca compartilhava a piada. Cada observação parecia trivial por si só, mas juntas formavam uma imagem que eu não queria ver.
E então, o momento que mudou tudo. Era uma manhã de sábado. Emily tinha ido ao mercado de agricultores, deixando o celular carregando na bancada da cozinha. Ela não era do tipo que guardava o celular obsessivamente, e eu nunca senti a necessidade de invadir sua privacidade antes. Mas naquele dia, algo dentro de mim estalou. Eu alcancei o celular. A tela iluminou quando pressionei o botão de início. Nenhuma senha se ela confiava em mim, percebi com um toque de ironia. Uma notificação apareceu de um contato salvo como o Andrew. Mal posso esperar para te ver de novo. A noite passada foi incrível. Minhas mãos ficaram frias. Rolei a tela para baixo, encontrando mais mensagens, cada uma desfiando a vida que eu pensava conhecer. Não eram explícitas, mas o significado era claro. Havia detalhes de lugares em que tinham estado, planos que haviam feito. Menções de viagens de trabalho ou que nunca existiram. Fiquei ali, olhando para a tela, minha mente um turbilhão de descrença, raiva e dor no peito. Queria confrontá-la, exigir respostas, mas algum instinto me segurava. Ainda não, sussurrou. Você precisa saber mais. Naquela noite, comecei minha investigação. Não foi difícil se Emily era previsível, suas rotinas bem estabelecidas. O calendário de trabalho dela estava sincronizado com nossa conta compartilhada, a senha de seu e-mail inalterada por anos. Peça por peça, fui montando o quebra-cabeça de reservas de hotéis, extratos de cartões de crédito, até fotos que ela armazenara descuidadamente em um álbum oculto no celular dela. Estava tudo ali, exposto diante de mim. Emily estava tendo um caso. A realização me atingiu como um golpe no peito, tirando o ar de mim. Fiquei sentado no escuro por horas, o brilho da tela do computador iluminando os destroços do meu casamento. Não havia volta agora. Eu não podia desver o que tinha visto, não podia desconhecer a verdade. Mas não a confrontarias não ainda. Não, eu precisava de tempo para pensar. Tempo para planejar. Se ela queria jogar jogos, eu garantiria que tivesse a última jogada. E assim começou a tempestade, silenciosamente se formando sob a superfície de nossa vida perfeita. Os dias seguintes à minha descoberta foram uma névoa de contenção apertada e observação sutil. Emily seguiu em frente como se nada tivesse mudado, sorrindo, conversando e preenchendo a casa com sua habitual calorosidade. Eu desempenhei meu papel com a mesma precisão, acenando com a cabeça para suas anedotas, rindo de suas piadas e fingindo que as paredes do meu mundo não estavam desmoronando ao meu redor. Mas por dentro, eu era um redemoinho. Comecei a manter um diário. Não era o tipo de diário cheio de emoções ou divagações filosóficas, era um registro, frio e meticuloso, de cada detalhe que eu desenterrei. Cada entrada era um movimento calculado em um jogo de xadrez que eu não escolhera jogar. Datas, locais, o tom dela quando falava de suas viagens, tudo ia para o diário. Não era só para clareza, era para controle. Se eu conseguisse documentar o caos, talvez pudesse evitar que ele me consumisse. A próxima viagem de trabalho dela veio mais rápido do que eu esperava. Vou para Seattle por 2 noites, ela disse durante o café da manhã, sua voz casual enquanto tomava seu café. Reuniões com clientes. Nada muito emocionante. Eu acenei, mantendo meu rosto neutro. Você precisa que eu te leve no aeroporto? Ela balançou a cabeça. Já reservei um transporte por aplicativo. Não precisa se incomodar. Esse foi o primeiro erro dela. Ela pensou que eu não seguiria. Mas eu segui. Na noite em que ela saiu, esperei até que o carro dela desaparecesse pela rua antes de pegar minhas chaves. Eu já tinha colocado um pequeno rastreador GPS sob o para-choque do carro delas, uma compra que justifiquei para mim mesmo como necessária, mesmo que o ato me fizesse revirar o estômago de culpa. Enquanto eu seguia o sinal pelas ruas da cidade, ensaiava o que poderia dizer se a pegasse em flagrante. Mas nenhuma palavra surgia. O que havia para dizer? O rastreador me levou a um hotel boutique no centro, não ao aeroporto. Minhas suspeitas se solidificaram em amarga certeza quando a vi sair do carro, uma pequena mala de viagem pendurada no ombro.
Momentos depois, um homem saiu do saguão do hotel. Alto, bem vestido, com a postura confiante que imediatamente me irritou. Ele sorriu ao vê-la, e ela retribuiu, seu rosto iluminando-se de uma maneira que antes era reservada para mim. Apertei o volante, forçando-me a ficar ali. Invadir o lugar só satisfaria minha raiva ou não me daria o que eu precisava, as provas. Em vez disso, tirei algumas fotos com meu celular, documentando a evidência condenatória antes de sair. Naquela noite, fiquei sozinho em casa, olhando para as fotos. Lá estavam, duas figuras que destruíram meu mundo com seus sorrisos roubados. Eu quase podia ouvir suas risadas, seus segredos sussurrados. O peso disso era insuportável. Pensei em ligar para ela, confrontá-la no momento, mas as palavras morreram na minha garganta. Ela não era a mulher que eu pensava que era, e eu não era o homem para deixar isso passar. Não, eu precisava de um plano. Nas semanas seguintes, investiguei mais a fundo. Rastreava seus movimentos, vasculhava seus e-mails e até pedi a ajuda de um detetive particular. O relatório do detetive foi um soco no estômago, detalhando encontro após encontro com precisão meticulosa. Recibos, fotos, até carimbos de horas, estava tudo lá, um registro indiscutível da traição. Mas havia uma coisa que eu não esperava encontrar. Entre as fotos no relatório do detetive estava uma imagem de Emily e Andrew em uma joalheria. Ela estava segurando uma pequena caixa, sua expressão radiante. Minha mente girou. Ela estava comprando algo para ele? Ou ele estava comprando algo para ela? De qualquer forma, a implicação era clara, e isso não era apenas um caso. Era algo mais. A revelação me deixou vazio. Isso não era um lapso momentâneo, um erro pelo qual ela poderia pedir desculpas e seguir em frente. Era uma escolha deliberada, uma vida que ela estava construindo sem mim. E ainda assim, ela voltava para casa todas as noites, me beijava ao me cumprimentar e perguntava como foi o meu dia. Eu não suportava mais aquilo. Naquela noite, comecei a colocar meu plano em ação. O primeiro passo foi garantir minhas finanças. Nossa conta conjunta era minha preocupação imediata. Movi a maior parte dos fundos para uma conta apenas em meu nome, deixando o suficiente para evitar suspeitas. Em seguida, troquei as fechaduras da casa e falei com um advogado. Meus papéis de divórcio foram redigidos em poucos dias, prontos para serem entregues no momento certo. Mas aquele momento ainda não havia chegado. Uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá assistindo a um filme, ela encostou a cabeça no meu ombro. Seu calor era um cruel lembrete do que já tivemos. Olhei para ela, observando a maneira como seus olhos piscavam de emoção diante da tela. Como ela podia ser tão indiferente? Tão normal? Você está feliz? Perguntei de repente, minha voz baixa. Ela se virou para mim, surpresa. Que tipo de pergunta é essa? Só curioso, eu disse, forçando um sorriso. Você está feliz conosco? Com isso? Sua testa se franziu, e por um momento, pensei ter visto algo, culpa, hesitação, medo. Mas ela se recuperou rapidamente, sorrindo aquele sorriso desarmante. Claro que estou feliz. Por que você está perguntando isso? Chuguei, fingindo focar no filme. Sem razão. Mas havia uma razão. Eu queria ver se ela conseguiria mentir na minha cara. Ela conseguiu. Facilmente. A peça final do meu plano entrou em ação durante sua próxima viagem. Enquanto ela fazia as malas, cantarolando suavemente para si mesma, coloquei um pequeno gravador no forro da mala. Era um risco se ela poderia não dizer nada comprometedor. Mas se o fizesse, eu precisava ouvir. Quando ela saiu, esperei a casa cair em silêncio antes de pegar o gravador do meu laptop. Foram horas de escuta de conversas banais e ruídos ambientes, mas, eventualmente, encontrei sua voz, leve e provocante, enquanto ela falava com Andrew. Você é a minha fuga, ela disse, seu tom cheio de uma suavidade que eu não ouvia há anos. Eu gostaria que não precisássemos nos esconder assim. A voz dele estava mais baixa, quase inaudível.
Mas as palavras não importavam. O tom dela era o suficiente. Ela estava apaixonada por ele. Fechei meu laptop, minhas mãos tremendo. Era isso a confirmação que eu temia, mas precisava. Não havia mais volta agora. A tempestade não estava mais só se formando. Ela já estava aqui. Na manhã seguinte, acordei com uma calma fria e resoluta. O desespero que eu carregara por semanas se transformou em outra coisa: determinação. Eu não a confrontaria em um acesso de raiva ou desespero. Esse não era quem eu era, e certamente não era assim que eu permitiria que isso terminasse. Segui com minha rotina como se tudo estivesse normal. Emily voltou de sua viagem no final da tarde, seu rosto radiante enquanto ela atravessava a porta. Ela me beijou na bochecha, seu cheiro uma mistura de perfume caro e engano. Como foi? Perguntei, mantendo o tom neutro. Ela deixou a bolsa no chão, me lançando um sorriso fácil. Longa, mas produtiva. O cliente ficou encantado. Assenti, observando-a desaparecer no quarto para desempacotar. Suas mentiras saíam de sua boca com tanta facilidade agora, como se fosse algo natural. Não importava. Eu tinha todas as provas de que precisava. Na semana seguinte, me preparei para o ato final. Consultei meu advogado novamente, garantindo que cada detalhe estivesse no lugar. Transferi o último dos nossos fundos compartilhados para minha conta privada, fiz a mudança de titularidade da casa e fiz cópias do relatório do detetive particular. Não havia espaço para erro. A única pergunta que restava era como entregar o golpe. Uma parte de mim queria confrontá-la diretamente, ver a expressão no rosto dela quando ela percebesse que sua teia de mentiras havia se desfeito. Mas outra parte de mim, uma parte mais silenciosa e fria, queria deixá-la com nada além das peças da sua vida destruída. Escolhi a última opção. Na noite de sexta-feira, Emily chegou tarde, alegando que havia saído para tomar um drink com colegas de trabalho. Eu a observei do outro lado da mesa de jantar enquanto ela contava sua última história, seus gestos animados, seu sorriso contagiante. Se eu não soubesse a verdade, poderia até tê-la acreditado. Mas agora, cada palavra que ela dizia soava como uma adaga. Eu estava pensando, disse, interrompendo a história dela. Devíamos sair para um fim de semana. Só nós dois. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sério? Sim, eu disse, forçando um sorriso. Já faz um tempo que não temos um tempo só para nós. Acho que seria bom para nós. Ela hesitou por um momento, então assentiu. Eu adoraria. A ironia não me passou despercebida. Eu estava oferecendo a ela uma fantasia de reconciliação enquanto planejava sua queda. Mas o acordo dela me deu a oportunidade que eu precisava. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu silenciosamente empacotei algumas das minhas coisas em uma mala. Roupas, documentos importantes, o laptop contendo todas as evidências. Deixei tudo no porta-malas do meu carro, pronto para a próxima fase. Na manhã de sábado, Emily saiu para fazer umas compras. Eu sabia que não valia a pena pedir detalhes. Assim que ela foi embora, me movi rapidamente. Embalei as coisas dela, cada uma lembrança da vida que construímos juntos e da vida que ela destruiu. Fotos, lembrancinhas, roupas, tudo foi para containers rotulados. Quando ela voltou, a casa estava despojada da sua presença. Ela entrou pela porta, sacolas de compras nas mãos, e parou. Seus olhos se fixaram nas caixas empilhadas na sala de estar. Seu sorriso vacilou. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tingida de confusão. Fiquei ao lado do sofá, segurando um envelope manila. Precisamos conversar. Os olhos dela se estreitaram. Sobre o que é isso? Entreguei-lhe o envelope sem dizer uma palavra. Ela o abriu, e sua expressão passou de confusão para choque enquanto folheava o conteúdo. Fotos dela com Andrew, extratos de cartão de crédito, o relatório do detetive particular, se estava tudo lá. Por um momento, o ambiente ficou em silêncio. Então ela olhou para mim, com o rosto pálido.
Você estava me espionando? Não vire isso contra mim, eu disse, minha voz firme. Você fez isso, Emily. Você mentiu. Você me traiu. E agora, está enfrentando as consequências. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela afundou no sofá, segurando o envelope como se fosse um salva-vidas. Eu confiei em você, continuei, minha raiva aflorando. Eu te dei tudo o meu tempo, meu amor, minha lealdade. E você jogou tudo fora. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Eu não queria que isso acontecesse. Não queria o quê? Eu retruquei. Me trair? Me humilhar? Não me insulte com desculpas. Ela enterrou o rosto nas mãos, seus soluços abafados. Por um breve momento, senti uma pontada de piedade. Mas isso foi rapidamente abafado pela lembrança das mentiras dela, da traição. Eu já pedi o divórcio, disse, meu tom agora mais frio. Você receberá os papéis na próxima semana. Eu também cuidei da casa e das finanças. Você vai precisar encontrar outro lugar para ficar. A cabeça dela se ergueu, o pânico atravessando seu rosto. Você não pode fazer isso. Para onde eu vou? E quanto a nós? Não existe o nós, disse, minha voz firme. Não mais. Ela implorou, suas palavras uma mistura de desculpas e negociações desesperadas. Mas já era tarde. Eu tomei minha decisão, e nenhum arrependimento poderia mudá-la. Quando ela saiu naquela noite, com suas coisas embaladas no carro, a casa estava silenciosa novamente. Fiquei na sala, olhando o espaço vazio onde as caixas dela haviam ficado, e senti uma estranha sensação de alívio. A tempestade havia passado, deixando para trás uma calma estranha e desconhecida. Mas eu ainda não havia terminado. Havia um último detalhe a resolver. Na manhã seguinte, composei um e-mail para a esposa de Andrew. Incluí cópias das evidências, juntamente com uma breve explicação do que havia acontecido. Ela merecia saber a verdade, assim como eu soubera. Hesitei antes de apertar o enviar, me perguntando se eu estaria baixando o nível deles. Mas então, lembrei da dor que Emily causou, e minha resolução se fortaleceu. Apertei o enviar. Agora, estava acabado. A vida que eu conhecia havia se ido, substituída por algo mais silencioso, mais solitário, mas também mais livre. Eu enfrentei a tempestade e sobrevivi. Agora, era a hora de reconstruir. Os dias seguintes à partida de Emily foram estranhamente silenciosos. Eu me ajustei à quietude, preenchendo o vazio com pequenas rotinas. As manhãs voltaram a ser minhas sem Emily correndo por aí, sem conversas forçadas no café da manhã. As noites eram passadas saboreando o café na varanda, o som dos grilos sendo minha única companhia. Os papéis de divórcio haviam sido protocolados, as evidências enviadas para a esposa de Andrew. Eu esperava o caos, mas a resposta foi contida. A esposa de Andrew enviou um breve e educado reconhecimento do meu e-mail. Emily, por outro lado, permaneceu em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas silêncio. Era desconcertante. Para alguém que havia implorado tão desesperadamente, ela desapareceu sem deixar vestígios. Semanas se transformaram em meses, e eu comecei a reconstruir minha vida. Redei as decorações da casa, removendo os vestígios da sua influência. As fotos nossas, as lembranças das nossas viagens, tudo foi guardado em uma caixa e empurrado para o sótão. Eu até comecei a trabalhar com marcenaria, um hobby que havia abandonado há muito tempo. Isso me dava algo para focar, algo tangível para criar enquanto meu mundo interior tentava se curar. Uma noite, enquanto eu lixava a borda de uma mesa em que estava trabalhando, meu telefone vibrou na bancada de trabalho. Era um número desconhecido. Por um momento, considerei ignorá-lo, mas algo me fez atender. Alô? A voz do outro lado me paralisou. Sou eu, disse Emily. Eu não ouvi a voz dela há meses, e ainda assim, parecia que o tempo não havia passado. O que você quer? Perguntei, meu tom frio.
Tem algo que eu preciso te contar, ela disse, a voz tremendo. Por favor, podemos nos encontrar? Só uma vez. Eu hesitei. Uma parte de mim queria recusar de imediato, deixá-la viver com as escolhas que ela havia feito. Mas a desesperança em sua voz era diferente dessa vez, não manipuladora, não implorante. Era crua, quase aterrorizada. Tudo bem, disse finalmente. Amanhã, no restaurante da Main Street. 12:00. No dia seguinte, cheguei ao restaurante cedo, sentando em um banco onde eu poderia ver a entrada. Emily entrou 10 minutos depois, seu rosto pálido e cansado. Ela parecia diferente, mais velha, de algum jeito, como se o peso dos últimos meses tivesse envelhecido ela. Ela se sentou na cadeira à minha frente, apertando um pequeno envelope nas mãos. Por um momento, nenhum de nós falou. Então, ela colocou o envelope sobre a mesa e o empurrou em minha direção. O que é isso? Perguntei, olhando-o com desconfiança. Abra, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Hesitei antes de pegar o envelope e retirar o conteúdo. Dentro havia uma única folha de papel, uma carta oficial de uma clínica local. Meus olhos varreram as palavras, meu estômago afundando conforme o significado se tornava claro. Era um resultado positivo. Emily tinha sido diagnosticada com uma forma agressiva de leucemia. Eu descobri algumas semanas depois que fui embora, ela disse, a voz trêmula. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te contar. Fiquei olhando para o papel, minha mente girando. Por que você está me contando isso agora? Por quê? Eu não queria que você descobrisse de outra forma. E por quê? E ela hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu queria pedir desculpas. Não só pelo caso, mas por tudo. Por ter te dado como certo, por mentir, por te machucar. Sei que não mereço perdão, mas eu precisava que você soubesse. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Eu procurei sinais de engano em seu rosto, mas não havia nenhum. Ela parecia quebrada, derrotada, nada como a mulher que havia saído da minha vida meses atrás. O que você quer de mim, Emily? Perguntei finalmente, minha voz dura. Nada, ela disse, balançando a cabeça. Eu não estou pedindo nada. Eu só precisava dizer isso. Para tentar consertar as coisas, o máximo que eu posso. Me recostei na cadeira, a carta ainda apertada em minha mão. Minhas emoções estavam um turbilhão: raiva, piedade, confusão. Uma parte de mim queria ir embora, deixar ela lidar com as consequências de suas escolhas sozinha. Mas outra parte de mim, a parte que a amou uma vez, não podia ignorar a dor em seus olhos. Eu não sei o que você espera que eu diga, disse finalmente. Você nos quebrou, Emily. Você me quebrou. E agora você aparece com isso, essa tragédia, e espera que eu o quê? Esqueça tudo? Não, ela disse, sua voz firme pela primeira vez. Eu não espero nada. Eu só precisava que você soubesse. Só isso. Ela se levantou, as mãos tremendo enquanto pegava sua bolsa. Obrigado por ouvir, disse suavemente. Adeus, Mark. E, assim, ela se foi. Fiquei na cabine por um longo tempo depois que ela saiu, olhando para a carta. Minha mente estava cheia de perguntas, dúvidas e memórias. Eu poderia perdoá-la? Eu conseguiria encontrar dentro de mim o suficiente para deixar de lado a traição e estar lá para ela em seu momento mais sombrio? Ou ela havia queimado a ponte entre nós de forma irreparável? No fim, eu não tinha resposta. Paguei a conta, saí para o meu carro e dirigi para casa, com a carta dobrada cuidadosamente no bolso. A tempestade passou, mas suas consequências permaneceram, deixando-me à deriva em um mar de incerteza.